Olá, irmãos. Vamos dar continuidade a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta lição trataremos, cujo título é Prazer em Conhecê-lo, a busca pelo conhecimento de um Deus pessoal, onde a gente vai buscaremos refletir acerca do que é o conhecimento ah, de Deus ou sobre Deus, o que isso significa, o que isso impacta e o que realmente consiste conhecer a Deus, ou qual deve ser o verdadeiro significado, a finalidade de conhecer a Deus. Então, o autor, na sua introdução, ele começa falando de relacionamentos online, né, para defender ou, enfim, nos elucidar uma questão de como os relacionamentos no mundo moderno, no mundo de hoje, eles têm ficado cada vez mais superficiais, cada vez mais rasos, cada vez mais fracos, sem laços afetivos fortes. E isso me fez lembrar de um conceito desenvolvido por um sociólogo e filósofo já falecido, que não era um cristão, mas é uma reflexão muito válida, que ele vai falar do mundo líquido e de tudo aquilo que está dentro do mundo, as estruturas do mundo, que também é líquido. Ele chama de mundo líquido um mundo sem forma, barreira de visão. Então, o que seria isso? Como a gente está falando de relacionamento, vale também a gente falar de relacionamento líquido, porque isso fica ah, um pouco mais claro, né? Tem uma definição, relacionamento líquido ou mundo líquido também serve, é o desejo das pessoas de vivenciar o afeto, mas sem compromisso para que os laços mantidos sejam fluidos o suficiente para que a busca por relações continue como força motora, sem a imposição de alcançar a realização plena dessa procura intensa. Então, ou seja, de fato é a superficialidade, relações que não duram, relações que não permanecem, relações que não têm perpetuidade. É que você pode pensar em qualquer tipo de relação, relacionamento no trabalho, casamento, amizades e relações sociais as mais diversas, que a ideia é justamente essa, ou seja, o mundo ele fica cada vez mais mecânico, atomizado, cada vez mais um ultra individualismo, consequentemente temos um ultra egoísmo. Até também tem um outro filósofo, esse canadense, chamado Charles Taylor, que ele vai falar do self, né? Ou seja, essa busca constante de a preocupação com eu sou o centro, eu sou definição, mas ele mostra como que isso ocorre no mundo moderno, e como, por exemplo, as redes sociais, elas alimentam isso. Claro que o antropocentrismo, quer dizer, o homem querer se colocar no centro não é uma coisa nova, desde quando Adão peca, desde quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, o homem quer se colocar no centro, mas mostra como é que isso ocorre no mundo moderno e é uma reflexão bem interessante. Então a gente vive num mundo onde as relações, qualquer elas, relações de trabalho, de casamento, amizade, qualquer outro tipo de relação, são superficiais, são caracterizadas pela utilidade, né? O que seria isso? Ou seja, é baseado naquilo que o outro pode me dar, me oferecer, me proporcionar. É sempre uma preocupação do tipo, o que eu vou ganhar com esse namoro, com essa amizade, com esse casamento, o que essa determinada relação, o que é essa escolha, enfim, essa decisão vai me trazer de benefício, e se esse benefício vai ser maior que o risco, vai ser maior que o custo. Então é sempre uma relação utilitarista. É sempre o que eu vou ganhar no final de tudo, o que eu vou receber, o que isso vai me agregar. E consequentemente a gente pode falar sim em um utilitarismo religioso, porque da mesma forma como nós seres humanos nos tratamos dessa maneira utilitária, a gente pode também tratar a Deus dessa maneira. Ou seja, o que eu ganho orando, o que eu ganho lendo a Bíblia, qual é o benefício, o que Deus vai me dar, o que Deus vai me proporcionar, esse tipo de coisa, esse tipo de e por mais que a gente não perceba, a gente é, é, tem esse digamos tratamento para com Deus. A gente quer usar Deus. É claro que não é possível manipular Deus, mas a gente, na verdade, a gente se auto-engana achando que a gente pode fazer isso. Mas aí vem para a gente elucidar mais a questão, o que caracteriza um relacionamento, né? Quando a gente fala de relação, o que é uma relação? Ah, é um conjunto de informações ou é algo que tem um conceito mais prático? O autor, inclusive, ele vai falar, por exemplo, né, de que um cientista ele pode
criar um remédio sem nunca ter que tomá-lo. Um engenheiro ele pode construir um prédio sem nunca ter que, enfim, morar nesse prédio ou algo do tipo. Então, ou seja, você tem um conjunto de pessoas que realizam atividades, mas que não necessariamente existe um conhecimento, uma coisa prática a respeito disso. Porque, de fato, um cientista ele pode elaborar um conjunto, descobrir uma série de coisas, mas nunca ter um relacionamento real, pessoal, com esse tipo de coisa. Até porque não tem como a gente se relacionar, por exemplo, com um remédio, né? Não tem como se relacionar com um prédio, que basicamente é concreto, né? Entre outras coisas. Porque, de fato, não são pessoas. Então, relacionamento de fato pressupõe pessoalidade. A gente se relaciona com pessoas. O ponto é que é justamente isso. O mundo moderno, esse mundo líquido, esses relacionamentos líquidos, a gente deixa de tratar as pessoas como pessoas e passa a ver como objetos que podem nos proporcionar alguma forma de utilidade, né? Da mesma forma que, por exemplo, um computador, um celular tem inúmeras utilidades, as pessoas também têm inúmeras utilidades. Ou seja, isso é um conceito que, por mais que a gente muitas vezes não admite, muitas vezes até mesmo ignora ou negligencia, ou sequer muitas vezes compreendemos que nós temos muitas vezes esse tipo de atitude, sim, é algo que está em nossa cultura e que muitas vezes sim, nós podemos cometer esse pecado de usar as pessoas, de usar inclusive, obviamente, o pior de tudo é Deus, não que podemos usar Deus na prática, é um auto-engano, mas podemos ter assim essa atitude, obviamente, uma atitude pecaminosa. Mas o que caracteriza uma verdadeira um relacionamento? De fato, não é um conjunto de informações. A gente pode saber inúmeras informações, por exemplo, a respeito da natureza, velocidade do som, velocidade da luz, profundidade dos oceanos, a temperatura disso e daquilo e tantas outras coisas mais. Porém, nós não temos relação com o som, com a luz, com as estações, porque de fato é absurdo falar nisso, porque de fato é algo impossível de se fazer, algo impossível de você concretizar, porque não são pessoas, são, enfim, objetos, são fenômenos da natureza ou outras formas de fenômenos, onde apenas observamos e aprendemos com eles. E sim, de fato, eles nos têm muita utilidade, é, mas não são pessoas, né? Não podemos conversar com, por exemplo, o som, não podemos conversar com a luz, isso é algo impossível. Mas com pessoas isso muda. Nós não devemos tratar pessoas como objetos e objetos como pessoas, ou, enfim, pessoas são pessoas, objetos são objetos. Então, o que caracteriza um relacionamento de verdade é a comunhão, é a convivência. Não é apenas a troca um conjunto de informações que eu sei a respeito de uma determinada pessoa. Eu posso saber, por exemplo, a altura de uma pessoa, o endereço, onde a pessoa trabalha, e outras informações, digamos, genéricas, mas não significa que eu tenha intimidade com aquela pessoa. Então, por isso que o caracteriza relacionamento de verdade é comunhão. É o quanto de comunhão, quanto de convivência, o quanto de intimidade eu tenho com essa pessoa. É por isso que o autor vai falar de conhecimento, da diferença que tem conhecimento de Deus e conhecimento sobre Deus. Por isso que aqueles que conhecem a Deus não são aqueles que sabem um conjunto de doutrinas, mas sim aqueles que de fato têm comunhão com Ele. Comunhão lendo a palavra, comunhão orando, como a gente vai ver posteriormente. Então, o que caracteriza um relacionamento verdadeiro é justamente o fato da comunhão, da convivência estabelecida entre duas pessoas. E aí o meio para termos isso, para conhecermos Deus Trino, é a Bíblia. Não tem sonhos, não tem visões, não tem coisas miraculosas e estranhas. É a Bíblia, né? Quero conhecer a Deus, leia a Bíblia. Quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. É o único meio, não tem outro meio. Esse é o único meio. E é importante termos um conceito correto sobre o que é a Bíblia, o que é a Escritura, o que é a palavra de Deus, porque é algo que vai nos dar um norte muito bom. Porque, de fato, muitas vezes tratamos a Bíblia como um jornal, por exemplo. Um jornal, seja um jornal físico, impresso, online ou na televisão, a gente, enfim, lê, ouve, adquire um conjunto de informações que vai ser armazenado no nosso cérebro. Talvez a gente guarde algumas informações mais do que outras, com o tempo a maioria vão se perdendo.
mas no final das contas são apenas informações, algo que não transforma a gente, é algo que não tem um real impacto no nosso viver diário, na nossa rotina, na maioria das vezes. Curiosamente, e contrariamente isso, a Bíblia não é isso. Porque qual é o ponto? O ponto é que muitas vezes a gente pode, por exemplo, estou dando um exemplo de jornal, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente, né, abre um jornal, lê um conjunto de notícias e beleza. Fecha o jornal, vou fazer o que temos que fazer, as nossas rotinas, trabalho, enfim. É, muitas vezes tratamos a Bíblia dessa maneira. Ou seja, quando lemos a Bíblia, tratamos ela de uma maneira mecânica, superficial, e não é o sentido correto. A gente precisa entender o que é a Escritura, a natureza dela, a sua função, seu objetivo. Ela tem um propósito. E não é simplesmente nos dar informações, não é simplesmente a gente saber um determinado número de histórias a respeito de pessoas do passado que não conhecemos. É muito mais do que isso, né? Por exemplo, temos aqui alguns versículos para a gente refletir, né? Mateus 7, onde Cristo fala: aquele que ouve as palavras de Cristo, a diferença que tem aquele que pratica e aquele que não pratica. Ou seja, aquele que pratica, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, quando vem a tempestade, permanece firme. Enquanto aquele que ouve e não pratica, ele edifica a sua casa sobre areia, e vem a tempestade, a casa não se sustenta. Então, ou seja, perceba que o que o Cristo está falando é, olha, a palavra que você ouve, você tem que colocá-la em prática. Então, ou seja, tem um sentido prático naquilo que Cristo fala, a palavra de Cristo como um todo, que é a Escritura toda, é a palavra de Cristo. Então, ou seja, se nós lemos a Escritura e não colocamos em prática, somos como o homem que edifica a casa sobre areia, não sobre a rocha. Vai vir a tempestade, a nossa casa vai cair, vai ruir. Uma outra coisa que também podemos aprender a respeito da finalidade da Escritura, Paulo falando em Romanos 15:4, falando de que aquilo que foi escrito para a nossa esperança, para a nossa consolação, para nos dar perseverança das promessas de Deus, das coisas do porvir. Também em Coríntios ele vai falar de, por exemplo, dando um exemplo dos israelitas que, por exemplo, pecaram no deserto depois de sair do Egito. Ele fala que aquilo que foi escrito para o nosso proveito, para o nosso ensino, para que de fato nós aprendamos com os erros dos outros e a gente não caia nesse mesmo erro. Ou seja, outras pessoas caíram nesses vários erros. É para a gente ler, aprender e não buscar não cair nesses mesmos erros. Nós também temos 2 Timóteo, onde Paulo fala que a Escritura é inspirada por Deus para nos tornar hábil, sermos instruídos em toda a justiça, em toda a doutrina e educação na fé, para sermos preparados para toda a boa obra. Então veja que em todos esses versos, apenas alguns e tem vários outros, sempre tem um sentido prático, ou seja, nunca é uma abstração, nunca é simplesmente saber um conjunto de informações, nunca tem esse sentido. Conhecimento na Bíblia sempre tem uma função, uma finalidade prática, ou seja, o quanto nós praticamos, o quanto nós exercitamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós achamos que sabemos. Ah, então, todos esses textos eles demonstram isso bem claro. Ou seja, a Escritura ela tem essa finalidade de nos mostrar, também de nos levar a, a comunhão com Deus e ser por Ele transformado. É, porque se a Bíblia é um meio, como nós conhecemos muito bem, é um meio de graça, onde Deus é a revelação de Deus para nós não temos que tratar ela como se fosse uma coisa qualquer. Mas antes ela nos foi dada para que de fato nós leamos tudo aquilo que tem lá disponível e de fato nós nos acheguemos cada vez mais à comunhão com Deus. E através dessa comunhão somos por Ele transformados. Então nós vemos também que a Escritura e a comunhão com Deus tem a finalidade de nos transformar, de nos fazer a imagem do próprio Cristo. Como Paulo diz lá em Romanos, né, de que o propósito de Deus para nossas vidas é sermos a imagem de Cristo. E obviamente é um processo, tem todo um processo para isso acontecer. E se isso não é possível sem a palavra, sem a comunhão com Deus, não é possível me transformar a Cristo, ser igual a Cristo, se eu não conheço a Cristo. Se eu não sou, como Paulo diz, né, ser o imitador de Cristo. Como ele fala, sede depois meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, ou seja, temos a função de imitar a Cristo, mas como vamos conhecer a Cristo? Através da Escritura.
Então, através da Escritura, tomamos conhecimento de quem Deus é, do que Ele é, do seu caráter, dos seus atos, e isso nos leva à comunhão com Ele, e a comunhão com Ele nos leva, de fato, a imitarmos a Cristo. Isso precisa ficar claro, porque conhecimento na Escritura, irmãos, é uma coisa relacional. Não é uma abstração, não é uma absorção. Olha, eu tenho um monte de informações, eu tenho um monte de doutrina, eu sei muito bem os 5 pontos do calvinismo, eu sei os solas, eu sei isso, eu sei aquilo, mas não interessa isso, porque até um ateu ele pode saber isso e ainda assim não ter comunhão com Deus. Um incrédulo, qualquer que seja, ateu ou não, pode saber isso. E tem muitos que sabem, mas não vivem com Deus, não tem vida com Deus, não tem vida com a pessoa de Jesus Cristo. E por que conhecimento relacional? Porque Deus é uma pessoa, irmãos. Deus é uma pessoa. Isso é algo que a gente reflete pouco, mas Deus é uma pessoa. É uma pessoa e uma pessoa. É claro que nós falamos em categoria humana, mas quando somos chamados, por exemplo, a orar incessantemente, tem um propósito. Nós não temos comunhão se nós não ouvimos a outra pessoa e se nós também não falamos. É por isso que a palavra e a oração, elas se completam. Porque imagina você que você tem, enfim, uma pessoa com quem você tem intimidade. Imagina que ou você só fala, ou você só escuta. Ou seja, não tem relacionamento de verdade. Então, tanto a escritura quanto a própria oração, ela tem essa finalidade. Já citando aqui uma aplicação, porque se apenas uma das partes tem ação, então não tem relacionamento. É por isso que temos tantos que escutar a Deus, conhecer Deus, claro, consequentemente isso nos levar à comunhão em oração e, claro, outros meios de graça, e por isso sermos transformados e refletimos a imagem daquele que nos salvou. E aí entra justamente esse ponto, ou seja, saber não é viver, né? Dois textos, um texto famoso de Tiago, onde ele fala de que da fé e das obras, né? Aqui Tiago não está falando que somos salvos pelas obras, né? Isso não existe nas Escrituras. Categoricamente somos salvos pela fé, mediante a graça. Mas o que ele fala é justamente isso, ou seja, que a fé ela se manifesta em boas obras. E isso é uma coisa que o próprio Paulo também fala em Efésios. Somos salvos pela fé, só que posteriormente ele vai falar: somos salvos pela fé, mas salvos para as boas obras. Salvos para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Andar nas boas obras que o próprio Deus nos preparou para nós, para que andássemos nela, como o próprio Paulo fala em Efésios. Então, podemos saber um monte de coisas, irmãos. Se não vivermos, somos provavelmente os mais miseráveis, ou da classe dos mais miseráveis entre os homens. Porque a nossa fé, a nossa vocação é para ser demonstrada, é para ser praticada, é para ser exercitada. Não é simplesmente algo que eu sei e não tem nenhum impacto. É algo que eu sei, é algo que eu acho que sou, acho que sei, mas não impacta o meu dia a dia, não impacta o meu viver. A fé ela se manifesta. É isso que Tiago diz, né, nessa passagem, Tiago 2, de 14 a 26, de que, ou seja, a fé ela se manifesta, a fé não é uma coisa morta, inanimada, ela imagine como uma árvore, ela é a semente que você planta e ela vai dando seus frutos no decorrer do tempo. Porque de fato a fé é isso, ou seja, a fé ela é feita para ser praticada, ela existe, Deus nos deu para ser praticada, demonstrada, exercitada, não para por essas obras sermos salvos, porque já somos salvos pela fé, mas porque é justamente isso. Como por exemplo os reformadores diziam, a justificação é a raiz, a santificação é o fruto. Então nos santificamos porque já somos salvos, não o contrário. Só que se soubemos, se sabemos e não vivemos, não praticamos, de fato somos como aquele homem que edifica a casa sobre a areia. Né? Não podemos ser meros escutadores, por exemplo, de sermões, de aulas, leitores de livros. Temos que, de fato, ler, ouvir, aprender, conhecer, mas se não praticamos, de nada vale, ou seja, não tem nenhum impacto. Se ouvimos sermões e ouvimos e lemos e conhecemos, mas o nosso dia a dia não é transformado, se a nossa língua, se os nossos olhos, a nossa mente, se o nosso coração não tem nenhuma transformação, então de pouco vale, de pouco vale. Não pela escritura, mas porque nós não colocamos em prática. E por isso que sempre o conhecer na escritura tem uma finalidade prática,
que transforma o que somos e, consequentemente, o que fazemos. E aí podemos pensar, né, o porquê, para que conhecer a Deus da maneira verdadeira, de maneira genuína. E aqui eu coloquei uma famosa frase, talvez do maior filósofo do cristianismo, Agostinho de Hipona, que viveu no início da era primitiva da igreja, século IV, V, onde ele tem uma frase muito famosa, tirada de um livro chamado Confissões. Ele diz: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. E, de fato, isso aqui é uma verdade, com certeza, porque, de fato, o nosso coração ele não descansa enquanto ele não repousa em Deus. Então, o que Agostinho está dizendo aqui, olha, a gente vai viver inquieto enquanto a gente não se encontrar com Deus de maneira verdadeira, enquanto a gente não entender que Deus nos é suficiente. E um dos, digamos assim, e aí pensando, né, no benefícios, recompensas, digamos que vamos ter, né, o porquê, o para quê de tudo isso, é que de fato, né, uma das coisas que podemos pensar é que a paz, o descanso e a plenitude de nossas almas depende da comunhão com Deus. Nosso coração, vamos dizer assim, ele não vai ser preenchido ah, se não for por meio da comunhão com Deus. Não tem outro meio. E uma coisa clichê, mas é uma verdade, né? Muitas vezes, né, a humanidade, no geral, busca preencher esse vazio com coisas, né? É dinheiro, com sucesso, com status, com poder, com riquezas, prazeres dos mais diversos, mas nunca encontra, né? Isso até é uma reflexão de Eclesiastes, né? Onde Salomão reflete que ele teve tudo isso e o que ele encontra, olha, tudo isso é vaidade. O que realmente preenche o homem é Deus, né? Uma outra coisa também é a vida eterna. Isso é óbvio, não tem como um homem adquirir a vida eterna se não for por meio de Cristo, né? Isso é impossível. Uma outra coisa também é a esperança e perseverança no mundo presente, uma vez que de fato e aí eu penso em Jó, lá no final, no capítulo 42, que inclusive um texto da lição, uma leitura diária, onde o que é curioso, né, como está relatado lá no capítulo 1, Deus dá um relato de Jó, que é uma coisa, poucos homens tiveram um testemunho do próprio Deus, né? É o homem íntegro, reto, justo, se desvia do mal. Isso é o próprio Deus falando de Jó. Só que lá, depois de tudo aquilo que ele passou, foi provado, enfim. E aí ele diz: Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Então é curioso pensar a respeito disso, irmão. Um homem que teve tal testemunho a respeito de Deus passa por tudo o que passou. E aí, depois de passar por tudo aquilo, no final daquela provação, ele diz: Eu só te conhecia de ouvir falar. Isso tem que nos fazer a gente refletir. Será que a gente realmente conhece a Deus? Será que, é, poxa vida, olha o que, né, Jó e tantos outros homens passaram e a gente não passa 1% do que esses homens passaram? E olha o que eles falaram, né? Olha as constatações, as reflexões que eles tiveram, né? E aí Jó é um exemplo. Mas esperança e perseverança no mundo presente justamente por esse fato, irmãos. Porque se entendemos as promessas de Deus, se compreendemos tudo aquilo que Deus é, aquilo que Deus promete, o caráter de Deus, de que Ele não falha, de que Ele não vai falhar, de que todas as suas promessas serão cumpridas, isso de fato, irmãos, talvez seja, com certeza, é a única coisa que realmente traz esperança e perseverança para tudo aquilo que vivemos, e principalmente para aquilo que, por exemplo, estamos passando nessa pandemia. Muitos de nós, muitas pessoas entre nós perderam pessoas queridas, muitos de nós estão doentes, em situações aflitas, em situações adversas, e não tem outra coisa, irmãos, senão o fato de entendermos quem Deus é, o que Deus nos promete, as suas promessas, e o fato de que Ele não vai falhar, nunca falhou, Ele não vai falhar, de que Ele é fiel e Ele sempre permanecerá fiel. Não tem outra coisa, irmãos, que traz esperança, consolo, conforto, a não ser isso. Não sei como as pessoas sem Cristo conseguem viver sem essa verdade, porque sem Cristo, irmãos, a verdade é que não tem um consolo genuíno. Essa aqui é a verdade. Esperança e perseverança no mundo presente, com todas as dificuldades, é aquilo que Paulo diz lá em Romanos 8. Ele diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória futura. Quando a gente lê isso e quando o nosso coração de fato é atingido lá no fundo por essa palavra, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória futura,
Irmãos, isso traz descanso. Isso traz um conforto que não tem palavras para descrever. É algo realmente absolutamente sobrenatural. E algo que somente o Deus Trino pode nos proporcionar, irmãos. Não tem, não existe, enfim, coisa humana que possa produzir algo do tipo, produzir esperança, perseverança a esse ponto de que podemos, né, passar, vivenciar, enfim, experimentar sofrimentos dos mais diversos, não entender, não compreender, não saber o porquê, o para quê, não termos respostas e ainda assim podemos descansar, porque temos a palavra de que, a promessa de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória futura. Isso é absolutamente sobrenatural, isso é de um impacto que é absurdo, irmãos. Isso somente o Deus Trino pode nos proporcionar isso. E também uma outra coisa é que de fato conheceremos a nós mesmos de maneira verdadeira, ou seja, não vamos iludir a respeito do que nós somos, porque se conhecemos a Deus e temos a compreensão de que Ele é um Deus santo, eterno, infinito, enfim, tantas outras coisas mais, nós também conhecemos a nós, de que se Ele é um Deus redentor é porque nós somos pecadores. Ou seja, a gente deixa de se iludir a nós mesmos, irmãos, porque nós não somos bons, nós não somos legais, nós não somos as pessoas mais incríveis do universo, nós não somos nada disso. Somos, como os pais da igreja costumavam dizer, enfim, e vários outros ao longo da história, somos os piores entre os piores. Porque somos redimidos, irmãos. Não somos salvos porque somos bons. Somos salvos porque Deus é um Deus bondoso, misericordioso e chamou, nos vocacionou, nós, pecadores, como Paulo diz em Romanos. Talvez alguém poderia, poxa vida, eu vou salvar essa pessoa aqui porque ela é boa. Só que Deus, na sua misericórdia, nos salvou sendo nós ruins, pessoas ruins, pecadoras. Porque vivemos constantemente numa era do selfie, onde as pessoas sempre foi assim, né? Mas hoje em dia parece que a coisa ela tá mais visível, exacerbada. Até como uma vez eu ouvi uma piada uma vez falando, por exemplo, as redes sociais são uma conspiração reformada para provar a depravação total, porque realmente é verdade. A gente olha nas redes sociais, nem tudo que está lá é ruim, é claro, mas é um ponto que demonstra muitas vezes o comportamento, enfim, egoísta, medíocre, pequeno, mesquinho do que é o ser humano. Então, quando a gente se depara com a realidade daquilo que fala, daquilo que o homem é realmente, e a Escritura fala muito disso, irmãos, do que o homem é realmente. Ele é um ser humano pecador. É o mesmo Davi que, enfim, é capaz de falar e fazer coisas piedosas. É o mesmo Davi que é capaz de adulterar e assassinar. Então, nos, nos depararmos com essa realidade muda. Porque se fazemos algo bom é pela misericórdia divina. Porque o que realmente somos, irmãos, somos de fato adúlteros, assassinos, somos as piores entre os piores. Não somos pessoas boas. E quando a gente se depara com essa realidade, a gente de fato isso nos torna mais humildes, nos torna de fato mais pés no chão, porque nós não somos ninguém, irmãos. Somos miseráveis, salvos pela graça de Cristo. Somos capacitados pela graça de Cristo. Não somos nada em nós mesmos, absolutamente nada. E obviamente, consequentemente, sermos transformados à imagem de Cristo, porque esse é o grande plano de Deus para nós é esse, sermos transformados à imagem de Cristo, conforme está lá em Romanos 8, 28 a 30. Esse é o grande plano de Deus para nós, irmãos. Não é outro. Não é nos tornarmos, sermos felizes no sentido humano da palavra, realizações, status. Deus vai, se Ele quiser, Ele vai fazer isso, independente se pedimos ou não. Enfim, Ele tem seus planos, Ele é soberano no que faz. Pode ser que Ele nos dê saúde, nos sucesso, dinheiro, riquezas, realizações, do jeito que queremos. Pode ser que não, mas esse não é o plano. Esse não é o objetivo de Deus para nós. Se Ele fizer, ok. Se não fizer, ok também. Não é esse o plano. Mas precisamos ter isso em mente. Sermos transformados à imagem de Cristo. E aí uma outra coisa que eu gostaria de dar um pouco de ênfase é até o suficiência. O que significa? Basicamente, Deus é suficiente. E aqui eu quero usar como exemplo Abraão. Uh, Quando pensamos, né, qual que é, poxa vida, a recompensa, o benefício de conhecer e comungar com Deus, ou seja, de conviver com Ele? Curiosamente, irmãos, esse é o grande benefício. É o simples fato de ter, simples entre aspas, é claro, porque isso não é uma coisa simples no sentido de algo pequeno, porque é algo gigantesco, mas muitas vezes pensamos,
e aí, voltando naquele ponto lá, pensando a respeito do utilitarismo, poxa vida, eu vou me relacionar com Deus, eu vou conhecer a Deus e o que que eu vou ganhar com isso? Irmãos, a coisa que a gente mais pode ganhar, pode ser que a gente receba inúmeras bênçãos que a gente queira, que não queira, enfim. Deus é poderoso para nos abençoar. Como Paulo diz, né, fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou desejamos. Ele é poderoso, infinitamente poderoso, e pode fazer tudo isso. Porém, eu diria o porquê, o para quê, o grande recompensa, o grande benefício, o grande tudo, a coisa mais importante de tudo, quando falamos em relacionamento com Deus, em conhecimento de Deus, não sobre Deus, de fato é simplesmente o fato de ter comunhão com Ele, irmãos. Porque ter comunhão com Ele é infinitamente melhor do que qualquer coisa que Ele pode nos dar, oferecer ou proporcionar. E aqui eu uso o exemplo de Abraão. Por quê? Porque Abraão, enfim, como creio que muitos conhecem da história, é, foi chamado por Deus, Deus fez inúmeras promessas, ele é chamado o pai da fé, mas uma das promessas que Deus fez foi a promessa de um filho, uh, Isaac. Porém, ele espera mais de 20 anos até essa promessa se realizar. Isaac nasce, enfim, e aí depois de um tempo que Isaac nasce, já, enfim, ali, provavelmente na faixa aí, já pré-adolescente, lá em Gênesis 22, Deus testa Abraão, pede Isaac em sacrifício. Claro, era um teste, né? Deus não é o tipo de Deus que aceita sacrifícios humanos. Mas a grande, claro, existe muita coisa envolvida, obviamente, muita questão. Mas uma das coisas que a gente pode aprender com Abraão, e o próprio Abraão aprendeu isso, é que é justamente isso, irmãos, de que o próprio Deus é melhor do que aquilo que ele pode dar. Porque Abraão esperou por uma promessa, e ele desejava muito ter um filho. Naquela época, não ter filhos era sinal de vergonha, sinal de escárnio, sinal de fracasso. Então, ter filhos naquela época era o grande sinal de sucesso, ou de, enfim, era o sinônimo de felicidade. É coisa que na nossa época a gente não compreende muito o valor de ter um filho muitas vezes. Mas naquela época, naquele contexto, e muitas vezes na própria Bíblia, ter filhos é um sinal de bênção. E aí ele espera, enfim, ali mais de 20 anos por Isaac, e ele é testado. Deus chega para ele, Abraão oferece seu filho Isaac, e ele vai lá e oferece. Porque de fato, uma das coisas que podemos aprender ali Abraão compreendeu de que é melhor o abençoador do que a bênção. Não apenas pelo simples fato de que o abençoador ele pode te abençoar várias vezes, quantas vezes ele quiser, mas de que relacionamento com Deus ele é suficiente. E uma coisa que fica claro, por exemplo, em Gênesis 17:1, onde isso o reverendo Mauro Meister, da nossa IPB comentando, ele fala de que, né, quando Deus fala, né, eu sou o Deus Todo-Poderoso, vou entrar na minha presença e ser perfeito, muitas vezes a tradução ela não capta isso muito bem, mas a ideia ali é que Deus está falando para Abraão, Abraão, eu sou o seu galardão, eu sou a grande promessa para você. Ou seja, eu te fiz promessas, mas a grande promessa sou eu mesmo. Eu, muito mais do que aquilo que eu posso te dar e proporcionar, eu estou me doando a você, eu estou comungando com você. E a simples comunhão com Deus, irmãos, é o maior benefício, é a maior recompensa, é o maior porquê, é o maior para quê. Termos comunhão com Deus é suficiência. E perceba, irmãos, não é Deus mais alguma coisa. É só Deus. E aquilo que Ele nos dá serve para refletirmos o caráter de Deus em nosso trato. Se Deus, por exemplo, no casamento, com a esposa, com o marido, é para refletir o caráter de Deus nessas relações com amigos, na igreja como um todo, com os irmãos, no trabalho, com o chefe, com o empregado, enfim, qualquer outra forma de relação, é para refletir o caráter de Deus. Porque nós somos seres vazios em nós mesmos e não podemos preencher outros seres vazios. É, não podemos, porque, bom, como é que o vazio vai preencher outro vazio? Isso é um problema lógico. Então, somente aquilo que é cheio e pleno em si mesmo, que é Deus, pode nos preencher. Ou seja, Deus nos é o suficiente, Deus nos traz plenitude e é só Deus. Não é Deus mais alguma coisa, porque muitas vezes fazemos o nosso plano de felicidade envolve Deus e várias outras coisas. Bom, eu tenho a minha família, eu tenho meu emprego, eu tenho o meu carro, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meus planos e eu tenho Deus. Ou seja, perceba o nível enfim, de mediocridade que existe nisso aí, o nível de mesquinhez
tratamos Deus e, enfim, várias outras relações como se fosse de maneira utilitária. Ou seja, porque todas essas outras coisas, enfim, família, emprego, Deus, isso e aquilo outro, são para me fazer feliz, para me trazer realização, para fazer aquilo que eu quero. Porém, de fato, a gente pode usar as pessoas, mas não podemos usar Deus. E se a gente acha que a gente pode usar Deus, a gente apenas se auto-engana. Porque Deus não se barganha, porque Ele não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa de nós. Nós não somos. Nós não podemos manipular Deus, porque Deus não é um Deus manipulável. Ele não é um Deus onde nós fazemos uma oferenda, como uma oração, como uma leitura bíblica, como algo do tipo, e Ele simplesmente vem como um garçom atender os nossos pedidos. Não é essa. Isso não existe. A gente apenas se autoilude, assim. A gente apenas, obviamente, além de pecar, a gente se auto-engana achando que está fazendo algo bom, algo válido, quando na verdade não. Né, e isso, enfim, Abraão aprendeu na prática através de muitas provações, de muitos testes e de muita espera. E com certeza, irmãos, isso também é um desafio que nós, hoje, claro, com diferentes provações, diferentes testes, diferentes maneiras, formas e tempos de espera, também temos que aprender. Até o suficiente. Deus é suficiente, irmãos. Deus é suficiente e é só Deus. E tudo aquilo que porventura Ele venha a nos dar é para de fato refletirmos o caráter dele em tudo aquilo que Ele nos trouxer à mão. Relacionamentos pessoais, família, trabalho, casamento, filhos, enfim, não importa qual é o tipo de relação, é isso. Qual é o grande benefício do conhecimento de Deus? É o fato de conhecer Ele, é o fato de podermos caminhar com Ele. É, e é uma coisa que muitas vezes nós não pensamos, irmãos, porque Deus é um Deus santo, Ele é totalmente outro, Ele é eterno, Ele é infinito. Já parou para pensar por que Deus, ele, na sua escritura, ele fala, orai sem cessar. Por que Deus, irmãos, um Deus eterno, infinito, absoluto em poder e em glória, não precisa de nada, não precisa da criação daquilo que não precisa de nós, não precisa de mim nem de você, mas Ele é um Deus que quer ouvir a nossa oração sem cessar. Pois Paulo fala, orai sem cessar. E várias outras orientações, como por exemplo, o próprio Cristo, por exemplo, em Lucas 18, fala para a gente orar e nunca esmorecer. Poxa vida, já para pensar, por que um Deus eterno, santo, glorioso, infinito em poder, em glória, em tudo quanto mais, quer ouvir a nossa oração sem cessar? Nós que somos seres pecadores, insignificantes, medíocres, mesquinhos, pequenos, mas ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, quer ouvir a minha oração e a sua, diariamente, momento após momento, sem cessar. Deus é um Deus eterno, infinito, mas ao mesmo tempo Deus ele é um eterno, infinito, cheio de glória e poder, onipotente, onipresente, onisciente. Ele quer andar comigo, Ele quer andar comigo, com você, nós que somos o povo dele. Nós somos chamados tesouro pessoal de Deus, herança de Deus. É algo que muitas vezes nós não pensamos, não refletimos, tratamos como se fosse algo corriqueiro. Ah, sou filho de Deus. Muitas vezes não entendemos qual é o poder, o significado, o impacto disso. Então, à medida que a gente cresce no conhecimento, como diz lá em Oséias, prossigamos em conhecer a Deus, a gente esperamos ser impactados por essa verdade, a fim de sermos transformados por ela. E aí, enfim, uma aplicação, já finalizando, qual é a nossa disposição, entusiasmo, alegria, satisfação em ler a palavra e em orar? Porque se são os meios por excelência onde nós estabelecemos a nossa comunhão com Deus, são ao mesmo tempo que a palavra, né, a leitura da palavra, a meditação, melhor dizendo, né, não é a mera leitura mecânica, mas de fato é meditar, buscar conhecer, entender o significado daquilo que está escrito e a aplicação. Ou seja, quando eu leio, sei lá, Gênesis 22, o que isso significa para mim hoje, para nós hoje, que estamos, né, em 2021, vivemos no Brasil, vivemos no estado de São Paulo, vivemos em Suzano, qual é o significado para nós hoje? Né? Lemos a saída do Êxodo, o que a saída do Êxodo significa para nós hoje? Se lemos a Bíblia, por quê? Para que lemos? O que nós buscamos extrair dali? Né? E também orar. Ao mesmo tempo que esses dois itens são os itens mais básicos, vamos dizer assim, da vida cristã, eles também são os mais importantes, porque é o meio são os meios por excelência, onde de fato nós estabelecemos a nossa comunhão com Deus. Aprendemos quem Deus é, nos transformamos, né? A oração não é para transformar Deus, não é para manipular Deus, é para justamente sermos transformados, lendo a Bíblia, orando e, claro, outros meios de graça, né? A comunhão com os irmãos, a ceia e, enfim,
Todos esses itens, meios de graça, como a nossa teologia fala, são para nos transformarmos, ou seja, para nos moldarmos à imagem de Cristo, né? Mas se nós negligenciamos esses meios, será que realmente podemos dizer que conhecemos a Deus? Ou será que apenas nós sabemos um conjunto de informações, fazemos alguns ritos? Eu vou na igreja, de vez em quando eu abro a Bíblia, eu oro, de vez em quando eu faço uma oração protocolar. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela comida, obrigado pelo emprego, abençoa aquele irmão, cura aquele doente. Mas qual é o grau real de intimidade? Imagina se as nossas conversas com as pessoas mais íntimas nossas fossem simplesmente pedindo e agradecendo. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Né? Imagina se nós nos tratássemos dessa maneira. Né? E aí também pensando não apenas na quantidade de quanto nós lemos e oramos, mas também na qualidade dessa leitura, dessa meditação e dessa oração. Porque Deus não é um mero robô para uma hora nos atende e uma hora ele ouve o nosso agradecimento e algo do tipo. É uma pessoa. Com uma pessoa, o relacionamento vai muito além disso. Então, fica aí de fato a reflexão para todos nós refletirmos. Com certeza temos pontos a melhorar e evoluir e de fato prossigamos em conhecer a Deus. E aqui eu finalizo com o verso: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, irmãos, que Deus nos ajude, continue derramando sobre nós, que somos pecadores, somos miseráveis, a sua misericórdia, a fim de que, de fato, prossigamos em conhecer esse Deus e temer, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que a sua palavra diz, e, consequentemente, conheceremos a aliança do Senhor e, obviamente, teremos o maior dos benefícios, que é ter comunhão com aquele que é eterno e infinito. Deus nos guarde e nos abençoe. Amém.